ti mesmo o oráculo ensina. Na busca por sabedoria, a alma se ilumina. Crítica e questionamento, armas contra a tirania, para libertar o pensamento e alcançar a autonomia. Fala, galera, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo esse podcast ampliadamente, episódio número 15, estou errado? Estou certo, 15. E o melhor de tudo, pessoal, você não sabe, mas hoje a gente começa uma nova temporada. Uma temporada de diferenciação, uma temporada que vai quebrar as suas expectativas, porque nessa temporada vamos convidar os autores das frases. Ainda bem que a gente já fez Schopenhauer. Seria dificílimo trazê-lo. Mas agora estamos trazendo os autores que estão vivos, escrevendo livros, trazendo frases e pensamentos. Está aqui com a gente hoje. Mas antes de apresentá-lo, vou dar o meu boa noite, bom dia, boa tarde para Daniel Scherer. Boa noite. Obrigado, Daniel. Leandro Siminovich, bem-vindo. Muito bom, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos ouvindo, a você que está nos vendo. É um prazer estar de volta aqui no 15º episódio. De ampliadamente, isso aí. E hoje com o nosso convidado que escreveu, veja na mão do Leandro, você que está vendo na mão dele também, vejam só, um livro, para quem não está só ouvindo, pessoal, tem um livro laranja com a seguinte frase, Quick Wins. E um dos autores é um livro feito com 32 autores. Um deles está aqui. Eu vou dizer para Leandro apresentá-lo, por favor. Muito bem, pessoal. Estamos aqui nesse episódio com Cláudio Moreira. Eu vou falar o que está escrito na biografia rápida de Cláudio Moreira, depois ele amplia isso aqui. Mas Cláudio é além de um amigo, um administrador pela UCAM, um pós-graduação em marketing pela FGV, Senior Service MBA da IMEC, mais um monte de coisa ali, mas um cara que vem atuando com educação corporativa já há bastante tempo, são quase 25 anos aí, capacitando lideranças, times operacionais em empresas de diversos portes, tamanhos e áreas. Já jogou até agora mais de 60 mil pessoas na luz do aprendizado. Esse é o grande Cláudio Moreira. Muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde, Claudião. Bom dia, boa tarde, boa noite, Mr. Siminovich, Mr. Scherer, Mr. Jacob. Como é que vocês estão? Tudo bem? Cara, se tá 60 mil no livro, tem que atualizar. Já tá em 70 essa conta aí. Eu gosto de aumentar essa conta, porque ela é bonita. Essa conta é bonita, cara. Cara vai... me dá maior orgulho. O cara vai montando gente, botando gente no currículo. Finalzinho desse ano vai para 80 quase. Boa, velho, boa, bom isso. Bater a meta, temos que bater a meta. Mas o Cláudio está aqui hoje. Cláudio, muito bem-vindo. Obrigado. Porque a gente vai trazer uma frase do Cláudio, que está no livro, que a gente foi supracitado. E a frase que nem o Cláudio sabe, porque nós pegamos o capítulo que ele escreveu, lemos o capítulo, debatemos horas e horas, dias e dias, e escolhemos a frase mais provocativa que ele proferiu nas suas palavras. E a fala, e a palavra, e a frase de hoje, Leandro, por favor. Protagonismo é a palavra da vez. Repita. Protagonismo é a palavra da vez. Cláudio Moreira. Pois aí, né, tchê? Protagonismo. Rapaz, protagonismo. Quando eu descobri a origem dessa palavra, eu olhei e falei, meu Deus, será que a gente deve continuar usando ela? Opa! Temos informações novas aí, Cláudio. Divida com a gente o sentido da palavra, etimologia de protagonismo. Eu descobri outro dia, espero que a fonte seja uma fonte boa, mas que protagonismo vem de protoagonia, ou seja, o protagonista é aquele que sente a agonia primeiro. Então, eu fico imaginando, protagonismo é você tomar a frente onde quer que você esteja, em qualquer círculo social que você esteja, seja na tua empresa, seja na tua família, no teu círculo de amigos, você ir lá, tomar a frente, fazer a coisa acontecer primeiro. E aí tem os dois lados disso, né? Você pode fazer a coisa acontecer primeiro, ser bem-sucedido e vai saborear os louros da vitória, ou pode dar com os burros na água e tomar um monte de tapa na orelha. Enfim, protagonismo é isso. Boa.
Interessante. Sabe o que eu fico pensando aqui hoje em dia, e a gente fala muito sobre isso, quando a gente faz algum treinamento, enfim, né? A gente... Parece que o protagonismo, sim, é uma escolha sem volta. Parece que ou tu tá no jogo, é protagonista, ou se tu não é, tu não tá no jogo. Mas será que precisa? Eu fico pensando, às vezes, não é... Aqui pra gente discutir de novo, tá? Não é para o Cláudio, é para vocês, nossa audiência, pra gente pensar sobre isso. Será que precisa? Claro que para as empresas, ambientes que precisam de performance, as pessoas têm que ser protagonistas para fazer rodar, não esperar o outro. Mas será que isso não vira quase uma condenação, assim? Pô, tem que ser... Não, às vezes, não sei se é tão assim, não sei. Sabe? Deixa eu exemplificar isso de uma forma prática, eu acho que é importante. Primeiro, eu sei que vocês estão me olhando, estão dizendo assim, mas quem está lá? O filho do Daniel? Porque está muito mais jovem e bonito. Não que isso fosse muito fácil, né? Mas acontece. Por exemplo, aqui num quadro com 4 pessoas... Todos estão usando barba, ou todos estavam, porque um protagonista já tirou a barba. Será que os outros vêm atrás? Não sei, mas eu acho que vem, porque eu me lembro do tempo que ninguém usava barba, e um começou, e agora todo mundo usa barba, e virou moda. Brincadeiras à parte, mas eu não poderia deixar de me elogiar. Em todo caso, eu queria falar um pouco sobre protagonismo, porque na TI a gente fala muito... Na TI não, na tecnologia a gente fala muito sobre o early adapter, né? Aquele cara que entra nas tecnologias antes porque é um entusiasta, né? Às vezes mais do que esperando um grande resultado, mas sim porque ele é entusiasta daquilo. Eu acho que são dois vieses diferentes. Eu tinha um chefe, por exemplo, que falava sempre, não, a gente não vai ser o primeiro, a gente tem que ser ali o terceiro ou quarto a entrar no negócio, para primeiro ver se vai dar certo ou não. E olha que ele era uma pessoa que gostava de correr riscos, apesar disso. Mas o investimento, sempre para quem entra primeiro, é o risco, né? Mas quanto maior o risco, maior o ganho. E aí a gente entra nessa questão do primeiro, ser o primeiro, né? Sabe que quando eu falo do protagonismo, cara, eu costumo... Quando dou aula de protagonismo e coisa do gênero, eu costumo fazer uma pergunta, né? O que vem na mente das pessoas quando se fala protagonismo? E na minha mente, quando eu falo em protagonista, é novela, é filme. Sempre vem na mente filme, né? O protagonista do filme, o protagonista do livro e tal. E aí eu provoco as pessoas a pensarem, cara, quem é o outro? Quem é? Se não o protagonista, quem mais tem no livro? Né? E muitas vezes as pessoas falam do antagonista. E para mim o antagonista ele também é protagonista, ele só está na outra ponta da régua, né? Ele só escolheu se ele quer o lado entre aspas bom, o lado entre aspas mal, né? Cada um, o antagonista e o protagonismo, eles estão no mesmo papel, cada um de um lado da espada ali, né? Mas o antagonista também é protagonista. Mas tirando antagonista e protagonista, cara, sobra coadjuvante. E aí, pensando um pouco na provocação do Alê, cara, será que precisa ser protagonista o tempo inteiro? Não, tu pode escolher ser coadjuvante. Coadjuvante também ganha Oscar. Mas não é o ator principal, né, cara? Não é o ator principal. E aí vai ter lugares na tua jornada que tu tem que assumir a responsabilidade, tu tem que ter o papel principal. Se tu não tiver o papel principal, cara, tu vai estar servindo de escada para alguém. Não é sempre. Não é sempre. Esse é o ponto, mas esse é o ponto, é aí que eu quero ficar. Por que hoje em dia a gente se provoca, a gente cobra e a gente se cobra de estar sempre protagonizando o tempo inteiro, 100% do nosso tempo a gente tem que estar tomando decisão, fazendo para frente, fazendo agir. Será que tem essa necessidade? Eu acho que não, cara, mas tem que ser por escolha. Não pode ser porque eu deixei de tomar, eu tenho que escolher não tomar a decisão. Quando eu escolho ser o coadjuvante, para mim tá tudo bem. Quando eu escolho ser, pior, não que coadjuvante seja ruim, mas pior do que coadjuvante seria ser figurante. Né? Quando eu escolho ser figurante, quando eu escolho ser coadjuvante, tá tudo bem, mas tem que ser uma escolha consciente. Ser porque eu não prestei atenção, ou porque eu deixei de tomar uma decisão, ou porque eu deixei de tomar uma atitude, cara, aí eu não gosto. Aí eu realmente não gosto. Acho ruim, né? Tu ser coadjuvante. Eu vou chamar o não protagonista de coadjuvante, tá?
Tá. Ser coadjuvante ao acaso, cara, talvez tu esteja perdendo a oportunidade. Ser coadjuvante por opção, aí pode estar tudo bem, porque aí tu sabe o que tu tá deixando de ter, o que tu tá tendo, quais são os benefícios do coadjuvante e os prejuízos do coadjuvante. Porque como o Cláudio bem colocou, cara, o protagonista também pode dar na trave. Né? O cara que tá lá abrindo mato, cara, é ele quem vai encontrar a cobra. É ele quem vai encontrar os bichos todos. Quem vem atrás, vem fácil, com a trilha já aberta, né, cara? Mas tem várias coisas aí, né, cara? A primeira, quando você falou de filme coadjuvante e tal, me veio à mente o Resgate do Soldado Ryan. Espero que a boa parte das pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo agora, nos acompanhando, tenha visto esse filme. Porque logo no início você tem a invasão da Normandia no dia D, e tá lá aquele tiroteio, aquela matança, aquela carnificina toda. E aí tem uma cena muito icônica que o Tom Hanks sofre algo parecido com uma distorção temporal, quando você perde ali a noção do tempo e vê tudo meio em câmera lenta. Uhum. E aí ele fica vendo tudo em câmera lenta, as pessoas explodindo, tomando tiro e tal. Daqui a pouco ele foca numa pessoa na frente dele, e aí quando ele vê aquela boca fazendo aquele blá, 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 e aí quando ele volta a si, tem um soldado falando: quais são suas ordens, senhor? Quais são suas ordens, senhor? E ele olha e fala: cara, vamos sair correndo daqui. Quer dizer, ali ele é o cara que vai abrindo a picada e vai achar a cobra. Mas o carinha que tá lá tomando tiro, ele tá vendo bala voando para tudo que é lado, esperando o protagonista falar alguma coisa, né? Ele, de repente, tem uma tremenda de uma ideia de como sair dali. Claro, né, a gente está falando de um filme, de uma hierarquia militar, nada disso cabe naquilo que a gente está falando, mas ele, de repente, tem uma tremenda de uma ideia, mas ele pensa: cara, não, o protagonista aqui não sou eu sou o figurante, eu sou o coadjuvante, enfim. Então eu não vou tomar a iniciativa, eu vou esperar que alguém tome. E eu não sei se nos dias de hoje é muito bom a gente ficar esperando alguém tomar a decisão pela gente, não, viu? É tanta coisa que está mudando por aí que, nossa senhora. Boa. Eu fico pensando muito, sabe, nesse que estão falando, assim, e claro, a gente está usando metáforas aqui o tempo todo porque ajuda a gente a entender, a compreender pensamentos, sentimentos, tudo mais. Mas ainda vou ficar nesse lugar, porque eu acho que acho que, de certa forma, essa proto-agonia que o Cláudio trouxe, ela contrapõe um pouco a colaboração. Porque nesse exemplo do Soldado Ryan, tinha o chefe, o cara. Ele fala, todo mundo obedece. Não é colaborativo, é hierarquizado, como ele me citou antes, dizendo isso. Quando a gente coloca o protagonismo como não é grande, eu tô falando assim, o ruim para mim é quando o protagonista é a única saída. Foi o que eu falei antes, assim, ele não tem alternativa, ou tu é protagonista, tá no jogo ou não tá. E eu não sei se às vezes é assim, eu acho que às vezes tu não ser o grande cara é muito valioso, porque tu tá perto de outros caras que são muito valiosos também, e é bacana que tu transforma essa junção, essa colaboração, essa cooperação, essa ligação mais forte num processo de aprendizagem que não necessita de protagonismo. Protagonismo é toda vez tomar uma decisão, tu já é protagonista. Eu não sei se o conceito cai aí, tá? Eu acho que é muito fácil dizer assim. Eu acho que é quando tu realmente toma frente de algo, tu vira o farol, tu vira o general, o Tom Hanks. Agora, um grupo, aqui hoje, por exemplo, vou ouvir vocês, tô falando agora, eu vou parar porque eu gosto de ouvir, quero pensar sobre isso. Não tô sendo protagonista, eu não quero ser protagonista em alguns momentos, eu quero que os outros sejam, porque eu quero ouvir o que os outros podem me trazer. É esse desconforto que me causa aqui quando a gente fala de protagonismo, por isso que eu continuo ainda nesse ambiente. Mas eu entendi o que tu tá falando, cara, e eu curto isso, mas eu caminho por um lugar perto dessa tua linha aqui, que é o seguinte: quando estamos em grupo, e hoje aqui estamos em 4, normalmente estamos em 3, cada um de nós tem o seu papel. Eu vou para o episódio anterior, onde estávamos em 3, que fica muito claro o papel, tá?
Cara, o Alê é o cara que puxa o quadro, que vai, que acorda, que vem, que conecta e tal. O Daniel é o cara do mau humor ali, e eu tô aqui fazendo peso. Cada um de nós tem o seu papel na jornada, assumindo o protagonismo em algum momento. Mas quando é a tua vez, eu não deixei de ser protagonista, eu acho, tá? Essa é a minha sensação. Eu estou abrindo espaço para os outros, intencionalmente, volto à questão do intencional, intencionalmente abrindo espaço dos outros, assumindo o protagonismo de não falar, assumindo o protagonismo de ouvir. E quando a gente está no grupo, e aí trazendo para a colaboração que tu puxasse, é fundamental que o grupo seja protagonista. E isso não significa uma liderança sempre fixa, mas eu posso ter uma liderança fluida dentro do grupo. Mas o grupo vai ter que ser protagonista na resolução de problemas, por exemplo, trazendo colaboração para a resolução de problemas. Eu vou ter que, a hora eu trago ideia, a hora eu ouço ideia, mas o grupo tem que estar trazendo ideia. Se o grupo, por algum motivo, não estiver trazendo ideia, está faltando protagonismo para o grupo. Como é que a gente resolve isso? Então, eu entendi a tua provocação, mas eu gosto de ir para esse outro lado, onde quando a gente está em grupo, o ouvir às vezes é protagonista também. Pra caramba, ser protagonista não é ser egoísta. Apesar das duas palavras terminarem muito parecidas, não é você ser egoísta. Né? Ali na questão da praia, eu não gostaria de ser o cara que está tomando tiro esperando alguém decidir. Eu gostaria de ter voz ativa, e eu gostaria que todo mundo tivesse voz ativa para a primeira pessoa que desse a primeira ideia, a primeira melhor ideia, a gente saísse daquela situação de risco. Né? Então, eu vou muito pelo que vocês disseram, vocês dois. Né? O protagonista também tem momentos em que ele fala, cara, dá a tua ideia aí, ô Scherer, dá a tua ideia aí, ô Siminovich, cara, abre a boca e fala também. Então, não é os louros da vitória para mim. Eu sou bonitão, gostosão. Não, não cabe mais isso hoje em dia. Até porque tu tá de barba, né, cara? E aí, o bonitão, gostosão é o Daniel, com o cabelinho cortadinho. Não, minha mãe fala que eu sou bonito, eu acredito nisso. Muito bom, muito bom. O protagonismo, deixa eu dar os meus 50 centavos aqui, mas o protagonismo ele tem várias frentes, né? Uma das coisas é o Alessandro traz a questão da equipe, né? Eu trabalho em equipe e eu gosto muito dessa visão. Talvez porque desde a minha infância eu sempre trabalhei muito em time, equipe e nessa questão. E depois, quando começa a subir o papel de liderança, para trazer um pouco do que o Leandro comentou, eu entendo que o protagonismo de um líder é não ele ser o resolvedor, é ele dar a medalha para a equipe. Quando o time dele está bem, é que ele está bem, não quando ele faz alguma coisa. Para mim, uma equipe que tem um líder que todo mundo idolatra é um líder ruim. Eu gosto quando as pessoas enxergam o time, e aí sim eu como líder vou me sentir um líder de verdade, né? Quando o time é reconhecido. E aí vem essa questão do protagonismo. Mas trazendo um pouco para mercado, ainda puxando de volta aquele papel de começar a ser um protagonista em busca de alguma solução inovadora. Eu acho que queria trazer a palavra inovação, né? O quanto o protagonismo e a inovação andam juntas, porque para ti ser inovador, talvez tu tenha que ser protagonista, e para ser esse protagonista, tu tem que ter coragem, tu vai assumir riscos, e o quanto todo mundo está disposto a assumir esses riscos, né? E ter essa coragem de ser o protagonista. Então, acho que eu gosto da ideia do protagonismo, mas ela tem riscos. E eu, como sou uma pessoa que tem dificuldade com riscos, então talvez eu também tenha dificuldade em ser protagonista em muitas coisas. Eu acho que essa relação ela está muito próxima, né? Do risco e não risco. Aí o Alessandro disse que ele gosta de equipe, não gosta de sobressair, mas ele gosta de risco. Será que gosta? Acho que no próximo convidado vai ter que ser um psicólogo para nos analisar um pouco sobre isso. Muito bom, muito bom. O que nos puxa para o nosso primeiro quadro? Vocês não sabem, mas o nosso quadro, o Cláudio não sabe, mas desde o episódio 9, a gente sorteia os quadros, para que nem nós saibamos quais a gente vai falar agora. E o quadro que foi sorteado foi Frase no Divã. A frase no divã é o seguinte:
Cláudio, começa contigo. Agora vou te botar na Belinda. Quer ser protagonista? Agora de protagonista. Olha só, a frase é: se essa frase fosse um espelho, o que ela refletiria sobre você? Putz, Tempo. Se essa frase fosse um espelho, refletiria eu gosto de arriscar. Eu gosto, claro, arriscar sem... Essa história de queimar ponte, para mim, não vale não, tá? Queime as pontes, que aí você não volta mais para trás. Porcaria nenhuma. Se eu tiver que voltar para trás, eu volto. Mas é bom você estar ali abrindo a picada de vez em quando, ser o primeiro a achar lá o bicho peçonhento, ser o primeiro a tomar a iniciativa, porque você acaba ganhando respeito, você acaba ganhando autoridade. Então, eu acho que se fosse um espelho, seria isso. Eu não queimo ponte, mas eu gosto de dar uma boa arriscada de vez em quando. Boa, muito bom. Eu vou responder o Daniel, que ele me provocou ali, eu acho legal a visão dele. E ouvindo todo mundo, conversando, a gente vai assentando o raciocínio, né? E na minha cabeça, o protagonismo, por mais que a gente fale de cinema antes, para mim não tem a ver com os outros, tem a ver comigo. E aí, o protagonismo de tomar decisão, se é isso que vocês estão falando, se é esse o protagonismo de tomar decisão e não ficar apático sobre o que me toca, eu chamo de liberdade. E aí, esse protagonismo que significa liberdade, para mim, fala totalmente comigo, e talvez o que eu faço muito hoje em dia, que o Daniel provocou o olhar, é porque eu sinto a liberdade de fazer porque eu quero fazer. Então, mas não para ser o protagonista, não me interessa o letreiro, não me interessa, não é esse o jogo de antagonismo, protagonismo, coadjuvante, não. É eu, dentro do que eu tenho, tomar minha decisão. E muitas vezes tomar decisão, eu não enxergo como risco. Eu enxergo como natural. Talvez as pessoas que estão fora enxergam, meu Deus, tá lá, mas para mim é muito natural, porque a liberdade é maior. Será? Eu tô te analisando agora, não sou psicólogo, né? A parte boa é essa. Será que não é uma fuga do atual para um novo, que o risco também te dá a velha desculpa? Lembra que nós falamos da bebida, das drogas, alguns episódios atrás? Porque na hora que a coisa fica... então agora eu vou partir para outra, porque eu quero liberdade. Será que não é o risco? Mas isso é só uma provocação, senão não estamos aqui para fazer essa análise, né? Com o nosso próximo convidado, psicólogo... A gente está para autoanálise, né? Autoanálise, claro! A nossa frase está minha reflexão. Mas aí deixa eu colocar que eu achei bem interessante que tu falou sobre a questão de tomada de decisão. Isso. Eu acho que eu sou uma pessoa que tomo decisões relativamente rápidas e assumo o risco das decisões que eu tomo. E talvez... Agora tu me deixou confuso, viu, Alessandro? Porque eu achava que eu não tinha risco, mas ao mesmo tempo eu não gosto de pessoas que não tomam decisões e não assumem as consequências de uma forma clara e assumindo esse risco. Isso me incomoda. Acho que o meu papel, inclusive profissional, acaba exigindo muito isso, de tomar decisão. Tomar decisão, decidir, deu certo, o mérito é de todos, deu errado, a culpa é minha. Eu sempre digo isso até para a equipe. Cara, a decisão foi minha e pronto, é isso. Quando é o caso, né? Claro que a gente sempre tenta distribuir isso o máximo possível, mas a decisão acho que é uma coisa. Mas eu vejo o protagonismo, como eu disse, tu me confundiu todo, mas eu vejo o protagonismo como aquele cara que vai criar algo novo, completamente incerto, botando em risco as suas coisas, né? É diferente de eu botar em risco, sei lá, as coisas de todos. Mas isso aí no mercado agora, eu vou ter que raciocinar um pouco mais. Isso aí no mercado tem um nome bonito, né? Que é o accountability, que é a responsabilização, né? Você responder por aquilo que você aceita, pelos caminhos que você toma, né? E eu acho que é uma questão de caráter, de hombridade, tudo. Você olhar e falar, galera, quem deu a ideia fui eu que arrisquei, fui eu que errei, então acertarei da próxima vez. É o accountability, né? Mas mesmo na liderança, o líder, ele assume mesmo quando não foi ele que deu, né? Se a ideia está vindo do time, eu ter dado a liberdade e a autonomia para o time tomar decisão e a decisão foi errada, cara, fui eu. A decisão foi tua, no fim das contas, né, Leandro? Porque ou foi tu que corroborou com a ideia,
ou foi tu que aprovou a ideia e a responsabilidade acaba sendo tua. Sem dúvida, sem dúvida. Eu nunca chego para um chefe meu e digo, a culpa foi do fulaninho da minha equipe. Cara, se alguém da minha equipe errou, a culpa é minha, ponto. Fui eu. E trazendo para o meu divã, tá? Trazendo a frase para o meu divã, se essa frase fosse um espelho, cara, ela ia ter um monte de lacuna na minha jornada, assim, porque eu não fui protagonista o tempo inteiro e deixei de ser por muito tempo. Por muito tempo eu não fui protagonista. Vou chamar de quase nada, mas olhando para trás na minha jornada, cara, teve muitos lugares onde eu deixei de assumir responsabilidade e fazer acontecer. Não é a fuga da responsabilidade, dessa que a gente está falando, de errei, finge que não fui eu, não é isso. Né? Eu tinha que ter feito alguma coisa, ou poderia ter feito alguma coisa, deixei de fazer. Então tem muitos momentos não protagonistas na minha jornada do passado, e na de hoje, não tenho dúvida que também tem alguns. Também tem alguns que interessante, né? Que interessante, a gente estava falando sobre isso, e o protagonismo é a palavra da vez, e nós, muitas vezes, não conseguimos ser protagonistas. Então... Não vai ser o tempo inteiro, né, cara? Não vai ser protagonista. Cara, e quem é o tempo inteiro? E quem é o tempo inteiro? Exato. Você vai ver os filmes e séries de super-herói hoje em dia, os caras têm traços humanos muito mais ressaltados, eles sentem medo, eles sentem raiva, eles sentem dor de barriga, sei lá. Você, pega os heróis ali dos anos 70, anos 60, 70, início dos 80, era tudo limpinho, era tudo perfeito, era tudo impoluto, né? Tirava gato de árvore, ajudava a senhora a atravessar a rua. E, cara, não cabe mais hoje. Quem é que é protagonista 100% do tempo, assume tudo 100% do tempo, é 100% virtude? Ninguém pelo amor de Deus. Exato, é aí que eu queria chegar. E aí eu pergunto lá no início, voltamos, boa tarde, boa noite, bom dia, começando agora o Ampliadamente. Era aí. E aí, assim, se a gente não vai ser 100% do tempo protagonista, a gente vai optar sempre quando a gente vai colocar energia nisso, qual é a nossa decisão diária para ser protagonista. Mas não é uma coisa que tu acorda de manhã e vai ser protagonista, é uma oportunidade, é a necessidade, é o momento. E aí eu acho que aí é que é o diferencial, né? A hora que tu precisa ser, se tu né? Ou se tu consegue, não, chama o Zezinho protagonista aqui, que ele tem uma ideia melhor, e vou atrás dele, tudo bem. E aí vem uma outra questão que eu acho que é bem interessante, quando o Cláudio estava falando, me veio à luz, que é o cara que precisa ser protagonista o tempo inteiro, ele tem problemas de autoafirmação. Sabe, aquele cara que tem que estar sempre sendo elogiado, sempre tem que aparecer, sempre tem que dar a última palavra. Esse cara tem problemas, certamente tem problemas, não tenho nenhuma dúvida disso. Interessante isso, hein? Nem é essa questão. Tem outro problema que pode originar, que é o famoso burnout. O cara queima. Se ele tem que tomar decisão, ele é um centralizador, na realidade, que chama tudo para ele toma decisões, ele faz, e uma hora vai queimar a máquina. Alessandro, você me trouxe à mente agora, cara, uma coisa sensacional. Eu estava ouvindo outro dia uma discussão sobre o livro A Sociedade do Cansaço. Uhum. Agora, falar o nome dele dificílimo, certo. ele o coreano. Quem está nos ouvindo, se eu falei errado, não nos joguem pedra, por favor. É igual falar Mihai Csikszentmihalyi, é difícil. Então, a discussão gerava em torno de duas questões. A primeira é que até bem pouco tempo atrás a gente vivia naquilo que se chamava de sociedade da disciplina. Então você tinha o horário industrial para fazer as coisas, você tinha o apito da fábrica, você tinha o horário do almoço, o horário de chegar, o horário de sair, todo mundo dividido em células, departamentos, etc. e tal. E com o passar do tempo, por questões várias, sejam elas tecnológicas, sejam elas de avanço da própria sociedade, a gente entrou naquilo que a gente chama de sociedade da performance, sociedade do desempenho. Então você hoje... você quer ter uma boa forma, você quer dormir bem, você quer praticar esportes, não basta a você ser um profissional de destaque, você também tem que correr meia maratona, tem que fazer iogurte em casa, tem que cuidar das zebras do Himalaia, você tem que... E tudo isso é você com você.
E isso gera um certo cansaço, porque você olha para a rede social e fala, caramba, peraí, o Scherer tá lá no Nepal, já tá no acampamento base do Everest, e eu tô aqui, cara, não consegui nem ir ali para Itacoatiara. O que está acontecendo comigo? Então, acho que a gente também está vivendo um momento em que você se cobra esse protagonismo meio esquisito aí que o Scherer trouxe, e tem que olhar aquele momento que é o momento que você acabou de trazer para a gente. Agora eu quero que alguém decida por mim. Nesse momento que o tiro não está comendo na praia, que eu estou mais tranquilo, vai lá. Alessandro, decide por mim, vai, por favor. O que você fizer, eu vou atrás, eu confio em você. Acho que tem esses momentos também. Mas eu acho importante, cara, a intencionalidade, que esses momentos sejam intencionais. Né? Sim, sempre. Para mim, o grande problema é quando eu deixo de ser. Eu não tenho nenhum problema quando eu escolho não ser. Quando eu escolho não ser, tá tudo bem. Agora, quando eu não estou sendo sem perceber, cara, isso me preocupa. Aí é falta de consciência. Exatamente. Essa me preocupa. O Daniel Scherer está mordendo os seus lábios e Daniel está trincado ali, ó. Ficou muito irritado com essa frase, Leandro. Acho que eu vou ter... Daniel, por favor, tu pode expressar com palavras a tua minha cara de mal aqui. A tua protagonia em relação à frase do Leandro? Não, absurdo o que ele disse. Claro que não. O que eu quero dizer é que muitas vezes eu não vejo por que tu tem que estar sempre brigando por um protagonismo. E às vezes tu está deixando de ser, até por uma comodidade, concordo. Mas será que tu precisa estar brigando para ser o protagonista? Não sei, acho que às vezes tu pode deixar a vida te levar se tu tá num momento de mar azul. A gente sabe que isso não dura muito tempo, mas sabe, eu não vejo assim... Não é uma escolha. Bom, talvez seja uma escolha não querer brigar por isso, né? Mas, sei lá, não sei. Eu acho que se tu quer e só cansou, aí pode ser um problema, mas tu deixar um pouco assim, cara, tu tem alguém fazendo, tu tá ali junto no time e tá indo bem, cara. Tudo Daniel, bem, o Joãozinho seja tem aquela história, né, cara, daqueles pássaros, e aí me desculpe a ignorância, que pássaro é aquele, se são gaivotas, o que são? Não são os que vão em bando, não. É aqueles que o mais cansado vai para trás e o mais descansadinho vai para frente, que voam em V. São marreco mesmo, né? Não são? É marreco? Não sei. Enfim. Marreco acho que não é, porque aqui no Rio de Janeiro, de vez em quando passa na praia, os bichinhos lá voando, assim. Mas eles fazem aquela formação em V, e aí eles trocam, né? Eles vão trocando. Então, é o momento, é o que o Leandro falou, cara. É aquele momento em que eu quero ir lá para trás da fila. Falou, deixa eu comentar aqui para a gente não perder um momento de sabedoria. Os marrecos são aves que, quando migram em bando, formam um V no céu devido à sua habilidade de voar. Boa. Nada como Gemini ajudando. Exatamente. Então é marreco. Enfim. Mas ele decide. É o bichão que decide para trás. Ele fala, ó, tchau, tô indo, assume aí. Sim, aí se relaciona muito com o que o Leandro fala de intencionalidade. Intencionalidade. A decisão é tua. Intencional de fazer ou não fazer, e tá tudo certo. Cara, eu vou num lugar agora que vai exigir criatividade e visão além do alcance. Além do alcance de quem tá. Olho de Tandera. Olho de Tandera. Olha só que legal. O Cláudio traz com a ajuda de Daniel que os marrecos que voam em V, o marreco da ponta cansou e aí ele vai escolher ir para trás. Quando ele escolhe ir para trás, agora a audiência, imaginem a pirâmide, tá? Eu tenho a pirâmide em V, tu tem um marreco na ponta, atrás dele tem dois, né? E atrás dos dois vem vindo o resto do V. Quando o marreco da ponta resolve ir para trás, tu tem dois para assumir. Eu preciso de um protagonista. Eu preciso todos para assumir. Não, mas eu estou pensando na linha no V, tá? O primeiro vai para trás e aí o segundo em linha de comando vai assumir o negócio. Qual dos dois? Se tu não tiver um protagonismo nesse lugar, os marrecos vão bater cabeça, cara. Eu preciso um dos dois que tá ali vai ter que assumir o protagonismo da tomada de decisão. Cara, agora nós viajamos num lugar que o marreco toma decisão de aba 4, né? Racionalmente.
né, racionalmente. Mas eu acho que essa analogia funciona super bem. Se tu tem um líder que optou, né, naquela situação ali, o líder marreco opta por ir para trás, os dois que estão como segundo em comando, eles vão ter que muito rapidamente decidir quem assume. Então vai ter que ter um protagonismo ali dos dois, dizendo, cara, é minha vez de ser. E aí esse cara assume ali na frente e vai acontecer. Senão os marrecos vão ficar batendo cabeça ali, vão perder a aerodinâmica do grupo, a aerodinâmica do bando. Então, ainda assim, na tomada de decisão vou deixar de ser protagonista, eu preciso estar tranquilo que eu tenho mais protagonistas junto comigo. Se não tiver, vai dar na trave. Olha aí! Boa. E talvez a grande resposta dessa fase esteja no nosso próximo quadro, Chuva de Contexto. Leandro, por favor. Uma chuva de contexto genial, né, cara? Porque hoje a chuva de contexto não é do Leandro. Hoje a chuva de contexto, ela é da pessoa que criou o contexto. Então, o senhor Cláudio Moreira, a gente está aqui divagando sobre o protagonismo ser a palavra da vez num âmbito geral, global, de lideranças e de marrecos e tudo mais. Mas eu pergunto para ti, em que contexto esta frase foi criada e colocada dentro do livro? Vai lá, chuva de contexto com Cláudio Moreira. Bom, vamos lá. Em que contexto? Aqui no livro, meu capítulo que se chama Mais Trilhas, Menos Trilhos. O contexto é, eu vejo muito dentro do mercado de educação corporativa, as pessoas, o RH principalmente, que é quem coordena essas ações, dizendo as pessoas têm que ser protagonistas do seu próprio aprendizado. A gente não pode mais ficar esperando que o RH tome todas as decisões em relação a que curso cada um vai fazer, quando vai fazer, em que formato vai fazer. Hoje em dia, os desenhos de trilhas de aprendizagem são muito mais flexíveis do que eram no passado, quando você tinha praticamente apenas o formato presencial para você poder treinar, capacitar uma pessoa. Hoje em dia você pode fazer um treinamento presencial, dali você engata num estudo de caso, dali você engata num benchmarking, dali você engata na análise de um capítulo de livro. Então você tem muito mais facilidade, muito mais amplitude de ação. Então eu trouxe justamente essa questão do protagonismo, porque eu converso muito com gente de RH que fala, cara, às vezes a pessoa está lá no departamento dela, está vendo as mudanças acontecendo, está vendo que ela precisa sair da praia do tiroteio, que ela precisa tomar uma decisão, mas muitas vezes ela fica olhando para o líder e falando quais são as suas ordens, senhor. E a gente não tem mais um ambiente de trabalho onde isso seja razoável. Então, hoje, quando eu defendo que hoje, quando alguém chega para o RH e fala assim, RH, tem um curso aqui bacana no EDX, no Coursera, qualquer que seja a plataforma, a gente podia adotar esse negócio aqui, cara, tem um professor de Harvard que dá esse curso de graça, conteúdo de alto nível. Foi uma discussão, foi uma das discussões que eu tive que puxou o livro. Se tem o material, se está ali, se é disponível, se é de grande valia, por que não ter o protagonismo de falar assim, vou trazer para o pessoal para discussão, sem que o RH precise dizer, não pode, isso não pode, porque nós temos aqui todo um passo a passo que tem que ser seguido. Não estou tirando o protagonismo do RH, pelo amor de Deus, mas eu acho que o protagonismo, seguindo aquilo que o Leandro falou, não é mais só o marreco da frente, é todo mundo. Então, se eu faço parte de uma equipe, eu também tenho que ter a iniciativa de levantar a mão e falar, olha, trouxe uma tremenda ideia aqui para a gente. Voz ativa. Boa. É legal. O que eu curto demais desse quadro é que às vezes a gente está por um caminho e a completamente diferente. Porque do que Cláudio traz, cara, eu conecto o protagonismo em iniciativa. Sim. E não mais naquele papel principal ou no eu escolher, eu quero um pouco de folga da tomada de decisão. Não, é sobre iniciativas, né? Sim. Legal. Não é sobre dominar o mundo, é sobre ajudar a deixar o mundo melhor. É saber que tu pode sim.
Sim. Você vai lá e faz, não tem problema nenhum. Sim. Levantar a mão e falar, eu tenho uma ideia. E todo mundo dizer, traz tua ideia. E como é maluco isso, porque a gente está tão preso num sistema que a gente se coloca nesse sistema que às vezes é hierárquico, sim, e mesmo os mais hierárquicos hoje existe sim um diálogo possível, mas outros sistemas a gente não faz porque a gente não se dá o direito de fazer isso. Ah, podia? Eu não sabia que podia, mas como assim? E a gente deixa de passar uma série de coisas. E pior, aí começa essa infantilização de esperar que o marreco me dê na mão. Não, vem cá, vamos lá na frente, igual tu vai lá na frente. Não, o marreco tá batendo asa lá, tu também bate sua asa e vai pra lá. Mas tu sabe que isso é uma coisa interessante, até antes eu ia comentar, mas agora acho que se encaixou melhor ainda. E aí voltando ao mundo corporativo um pouco, né? Mas eu acho que isso de forma geral vale também em educação. Me parece que sempre as pessoas esperam, se eu for protagonismo, o que eu ganho em troca? O marreco talvez não ganhe nada, ele vai lá e assume a frente. E eu vejo que muitas das lideranças de verdade são aquelas que não estão preocupadas com o que elas vão receber por ser protagonista. Elas vão ser protagonistas porque elas querem ser protagonistas, e não só para ser elogiadas, porque elas querem fazer dar certo, querem ter a ideia, querem puxar. E esse tipo de ação sem esperar a premiação, eu acho que é o que faz realmente os bons líderes, né? Sei lá, acho que é por aí a minha visão. Eu gosto disso, Daniel, porque e aí quando o Daniel está falando em líder, que fique claro para todo mundo, não é sobre um gerente, não é sobre um cargo, o analista pode ser um líder assumindo esse papel de querer fazer acontecer. É o bônus do resultado. O que eu vou esperar, o que eu vou ganhar em troca? O resultado, cara, o prazer do resultado feito. Exatamente. Não precisa ser suficiente sempre, né? Não sejamos hipócritas aqui, que premiações são boas também. Mas, cara, estar feito e bem feito também vale. E eu vivenciei na minha jornada corporativa aí por muito tempo, conectando exatamente com o assunto que o Cláudio traz de educação corporativa. Por muitos anos, cara, ouvi muita gente falando: o RH não me dá treinamento, né? Preciso de um treinamento e o RH não está me dando, ou cadê o treinamento que vem? Precisamos falar com o RH. Cara, aqui está muito legal o protagonismo que o Cláudio traz. Cara, o RH não te deu, e aí o que tu vai fazer a respeito? Porque é sobre a tua jornada, né? Na realidade, exatamente, na realidade, o RH não deveria te dar treinamento nenhum. Não, nenhum é forte, cara. Mas o técnico é uma coisa, agora, de protagonismo. Pensa, cara, eu vou te ensinar quase a respirar. Na realidade, as pessoas deveriam assumir os seus interesses, assumir o que as provoca, seja pelo medo ou pela paixão. A gente falou sobre motivação em outro episódio aqui. E elas deveriam buscar essa informação de vários jeitos, através de pares, de mentores, através de leituras, YouTube, onde for, não importa. O RH, muitas vezes, e talvez pela essa inação das pessoas, ele ocupa esse papel de não, vou te dar aqui, começa a obrigar. E aí, que como o RH no passado não queria dar nenhum treinamento, hoje ele quer dar muito. As pessoas estão fazendo o contrário, estão evitando. Quantas vezes a gente vai fazer um treinamento, as pessoas estão ali obrigadas e não querendo estar ali? Mas a dificuldade, né? É a escassez com o exagero, não, mas como é que é quando tem muito? Esqueci a palavra. Abundância. É abundância. Porque, sei lá, 20 anos atrás, tu não tinha material, o treinamento era caro, tu tinha que ir numa biblioteca pesquisar, então era muito complicado, e o treinamento era uma forma quase de bonificação, principalmente da área técnica. O treinamento fazia parte da bonificação quase tem treinamento, então isso é como se fosse um bônus a mais no meu salário. Benefício, né? Pacote de benefício. Pacote de benefícios. Exato. Mas isso começou a mudar, e à medida que tu começa a ter essa disponibilização de treinamentos, que começa a ficar também mais baratos, aí o RH quer dar muito, porque agora é quase grátis, mas o cara agora tá cheio de informação. O cara que quer hoje, desculpa, mas o cara que quer estudar qualquer coisa hoje, ele tem no YouTube de graça.
qualquer coisa. Então, é óbvio que falta metodologia, é óbvio que com um treinamento tu talvez consiga ter resultados melhores, mais rápidos, mas, cara, se tu tem vontade, tu aprende qualquer coisa. Mas aí eu defendo o papel do... Oi, desculpa. Cláudio, só fechar do que o Daniel está falando, eu costumo dizer o seguinte, que tudo que eu falo está no YouTube. Absolutamente tudo que eu falo está no YouTube, com uma Inclusive diferença. que nós estamos falando agora. Exatamente, no YouTube e no Spotify nesse caso. Com uma diferença, eu não estou no YouTube, né, para discutir isso contigo. Então, a riqueza dos treinamentos que eu procuro dar não é sobre o conteúdo, é sobre as discussões que a gente faz a partir dele. Aqui vai estar a diferenciação. Desculpa, Claudio. Não, tranquilo. E eu defendo o papel do RH como organizador dessa festa. Porque é o que vocês disseram, a gente tem uma abundância hoje em dia. Só que quando você tem uma abundância desorganizada, você tem desperdício. Então, você tem o RH como um grande organizador disso, e não monopolizador, como era antigamente, nessa época que o Scherer trouxe para a gente. Então, eu acho muito bacana quando alguém chega, bate lá na porta da RH e fala, olha, tive uma ideia, por que a gente não faz aqui uma semana de aprendizagem dirigida em cima do tema XPTO? E o RH fala, pô, bacana, senta aqui, me conta aí, como é que você acha que isso tem que acontecer? E aí, todo mundo, sendo protagonista, organiza aquele festival e a coisa acontece. Então, não tem que, o RH não tem que ser um marreco único, que está lá na frente dando as ordens, ele tem que... Histórias de RH eu posso trazer várias aqui, muito boas, mas eu acho melhor não. Mas é interessante, cara, porque o Cláudio traz um RH que também está precisando se transformar e que em muitos lugares está se transformando, de aceitar o protagonismo das pessoas no que diz respeito a treinamento, né? Porque aí eu tô, óbvio, não tô aqui tentando não generalizar, né? Existe muita gente que faz isso, mas tem muita gente ainda que enxerga, muito RH que ainda enxerga que alguém está mexendo na minha caixinha aqui quando está sugerindo um treinamento numa plataforma qualquer. Isso não é teu papel, é meu. Isso é uma coisa muito interessante. Eu vou mudar completamente o assunto do protagonista. Não vai ser uma mudança. Não, muda que se tiver muito tempo fora, a gente traz de volta. Vai lá. Isso. Aqui na área de tecnologia, até um tempo atrás, o pessoal de TI sempre se achou que era o único que sabia das coisas, então eles criaram um termo chamado Shadow IT, que era o quê? Os caras comprando o sistema sem perguntar para a TI se podia comprar aquele sistema. E aí os caras de TI ficavam enlouquecidos, porque eu quase falei uma palavra que não posso. É uma bobagem. No RH eu sinto a mesma coisa muitas vezes. Felizmente hoje eu tenho uma empresa que não tem esse problema, mas já passei por empresas em que o RH, se tu queria fazer um treinamento da tua equipe, tu mesmo fazia o treinamento, chamar alguém para... Bom, era o caos, como o Leandro comentou, quem mexeu no meu queijo. Eu cheguei a um ponto uma vez que eu criei vou tentar não falar o nome da empresa, mas eu criei um café da manhã de tecnologia, então todo dia eu chamava um convidado e era aberto para quem da empresa quisesse assistir sobre tecnologia. Bom, o RH já me odiou. O dia que eu chamei uma pessoa para falar sobre gestão de mudanças, e olha que eu estou intimamente ligada à tecnologia, porque nós estávamos implantando os sistemas, mas, claro, trouxe uma psicóloga para falar sobre gestão de mudanças. Bom, foi a última vez que eu fiz o evento, porque sofri um revés, assim, uma fofocalhada que eu tive que cancelar o evento. Isso me deixou bem chateado, inclusive. Mas isso é natural do mundo corporativo, né? E se eu tivesse fazendo isso, a revelia do RH, não. Eles faziam parte, eles faziam os convites, mas mesmo assim sempre um pouco contrariados, né? E é uma pena isso, é realmente uma pena. Tu saíste do assunto tecnologia e foi para um assunto que não era teu assunto. Mas o problema disso tudo é a forma como as coisas são organizadas. Então, a área de inovação pode inovar, mas ninguém pode inovar. A área de RH, ela pode treinar, mas ninguém pode treinar. A área de tecnologia, pode ter tecnologia, ninguém pode... Então, não é o RH em si, é as empresas que ainda estão estruturadas em silos, e elas têm orgulho desses silos, dessas mas aldeias aí malucas, chegar, que é um contra o outro. E o RH, cara...
O que eu queria só concluir com isso, porque acho que tu colocou exatamente onde eu queria chegar. As empresas, eu acho que começam a se transformar de um jeito que, cara, tu não tem mais... A empresa poderia ser um salão só com todo mundo fazendo tudo, praticamente. Claro, tu tem as suas especialidades, os seus... Mas, cara, eu mexo na parte financeira, eu faço o orçamento da minha área, eu cuido dos investimentos que eu tenho, como eu gasto, eu cuido da limpeza, eu cuido dos meus recursos humanos. O cara do RH tem o sistema dele, fala com o fornecedor se precisar, cuida do salário, cuida dos... Sabe? Então, todo mundo hoje começa a fazer um pouquinho mais de tudo. Será que isso é bom? Ser mais generalistas todos? Ou será que a gente está perdendo performance? Não sei, mas eu vejo uma transformação acontecendo. É bom quando você não se prende aos idiomas, né? Porque nas empresas de silo, o RH fala RHs, o fala juridiquês, o financeiro fala financeis, o marketing fala marketês. Junta todo mundo numa mesa, um quebra-pau danado, porque um não quer saber o que o outro fala. Então a gente tem que ser muito poliglota nesses dias de hoje, porque eu sou totalmente a favor de alguém no financeiro fazer um curso de LGPD, por exemplo, para saber lidar com a Lei Geral de Proteção de Dados e depois, quando dá problema lá na frente, não falar, isso aí é com o jurídico, não é comigo. Eu sou totalmente a favor dessa... Eu li um livro há muitos anos atrás, que se chama Blur, B-L-U-R, que quer dizer borrado, sem... Desfoque, desfocado, qualquer coisa assim. E o autor dizia, lá nos anos 1900 e Guaraná de rolha, ele dizia que no futuro nós iríamos ter contornos indefinidos entre áreas de negócios. Você lia aquele livro lá antes dos anos 2000, você falava, cara, que viagem isso aqui, isso não vai acontecer nunca. Aí hoje você entra num açougue, ele está vendendo sandálias havaianas. Você entra numa farmácia... Geladeira. Gelo. E aí você olha, cadê os contornos do negócio? Não é um blur isso? Total. Então acho que a gente tem que pluralizar, criei aqui um neologismo meio ruinzão, mas tirar alguns contornos de dentro dos silos para, no mínimo, as áreas saberem entender o idioma da outra. E aí talvez aí esteja o papel do RH. Para mim, RH tem que mudar vou fazer um neologismo aqui, então saiu do recurso humano para ser relações humanas. Sim. E aí, ele sendo um maestro, orquestrador dessas relações humanas, por esse blur, fazendo essas conduções, acho muito mais rico para a empresa, para os adultos que nós somos adultos trabalhando, vamos falar a verdade. Então, todo mundo trabalhando, e tem essa orquestração, esse auxílio, para que a gente possa trabalhar e ser protagonista na tomada de decisão que tem que dar, eu acho que esse é o RH do futuro. O RH do futuro, ele fala muito de ser estratégico. Para mim, ele é ser relação. Ele tem que fazer relações humanas, tem que ser muito mais preocupado não nas pessoas, entre as pessoas. Estava esses dias fazendo uma palestra, eu falei já aqui uma vez, eu vou repetir, foi muito legal. A Luana, que eu não lembro de novo sobre ela falou, a gente tem que parar de pensar em profissional de alta performance, para pensar em time de alta performance. E talvez o protagonismo não esteja nas pessoas, esteja no time, no grupo, como o Leandro falou lá atrás. Quando o time vem, e aí o time não é um time, um silo, pode ser um time, nós somos um time, cada um na sua vida, na sua história, mas aqui juntos as pessoas estão times, não são times. Perfeito. Nós estamos um time agora e talvez nesse time a gente está se protagonizando e transformando hoje completamente em uma outra coisa, e isso que é o genial. Perfeito. Deixa eu fazer o papel de quem traz de volta. E a quem é do RH e sentiu dor nisso, que fique muito claro que isso não é de todos os RHs, né? São alguns RHs, e a gente falou de RH porque Cláudio conecta o contexto, chuva de contexto é sobre educação corporativa. Mas... E se você ficou chateado, leia o capítulo para tirar a chateação, entenda mais sobre isso. Simples assim. No link que está aqui em algum lugar aparecendo aí, Daniel vai botaremos o link para o livro. O que eu queria deixa eu fazer só um disclaimer sobre isso. Eu também não falei mal de RH, pelo contrário, eu gosto muito do RH, inclusive tenho um MBA em RH, porque eu acho que as questões, pessoas, é realmente a chave de tudo.
Sem dúvida, sem É a dúvida. chave mestra. O que eu E queria sem o trazer... RH, nada funcionaria. O que eu queria trazer, conectando o protagonismo nisso que a gente está falando, é o seguinte: não se incomode com o protagonismo do outro. Né? Num jogo de times, que é o que a gente está fazendo, e a provocação do Alê é perfeita, né? É sobre grupos de trabalho tentando chegar no resultado. Não fique incomodado com o protagonismo do outro. Se o protagonismo dele estiver ajudando a gente a chegar no resultado, some o teu, e aí tu vai ter 2 vezes protagonismo, e não uma só. Então eu acho que é fundamental abrir mão do protagonismo de vez em quando em prol do protagonismo da equipe. Né? Bravo. Muito bom, muito bom, muito bom, pessoal. Estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje. Passou voando como patos, marrecos, desculpa. Marrecos voando em V. O nosso era um W, de tantas coisas, tantos protagonismos que vieram hoje. Estamos finalizando o nosso papo aqui, incrível. Cláudio Moreira, última fala, última frase aqui para a gente finalizar nosso encontro de hoje, por favor. Já está acabando? O troço é assim, cara. O troço vem e vai. Agora que a gente estava engatando a quinta aqui, cara, acabou a estrada já. Última frase, né? Última frase é: o protagonismo é isso que o Siminovich falou, né? Você saber o momento que você puxa a fila, saber o momento que você deixa outras pessoas puxarem a fila. Você tem que ter voz ativa. E isso não era uma frase, não era para falar um pensamento, para falar uma frase só. Mas, Dani, se falei o pensamento, não, é um pensamento. Teus recados finais, teus recados finais. Não, zoneei o negócio, mas ainda posso mandar um beijinho pro papai, pra mamãe e pra você, né? Então tá tranquilo. Que show da Xuxa é esse, né? Que show da Xuxa é esse, exatamente. Então, o protagonismo é isso, não é você querer estar ali nas luzes da ribalta 100% do tempo, mas você assumir o seu quinhão de responsabilidade na construção coletiva. Eu vejo por esse lado. Muito bom, muito bom. Daniel Scherer, Leandro Siminovich e eu, Alessandro Jacob, assim, despedindo do dia de hoje. Cláudio, brigadão mesmo, de verdade, maravilhoso, inaugurando essa temporada. Vocês mal podem esperar o próximo autor ou autora que virá no Empadamente para dividir a sua visão. Vai ser tão rápido quanto o Cláudio Moreira, porque é isso que realmente essas conversas começam a aprofundar, vai para um lado, vai para o outro. É aí que a gente consegue cada vez mais aprofundar os assuntos, certo? Obrigado, pessoal. Mande suas frases também. A gente ainda vai acabar a temporada. Para a próxima temporada, queremos frases. E compre Quick Wins. Qual é a frase de baixo mesmo? Aprendizados... para colocar em ação e alcançar resultados imediatos. Imediatamente. É agora. Compre agora. Vale cada capítulo, viu? Cada capítulo. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, gente. Obrigado por vocês que nos acompanharam até agora.